Queridos, mais uma vez estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus, porque só o nome dele é digno de ser adorado. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus, único, poderoso, suficiente, salvador de nossas vidas. A você que faz parte do nosso canal Palavra que Salva, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus esteja com você em todo tempo, em todos os momentos, abençoando poderosamente a sua vida. E você que está nos assistindo e assistindo pela primeira vez, a primeira mensagem que você está assistindo agora, eu quero dizer para você que já existe mais de 500 mensagens gravadas. E se você quiser assistir, se você quiser fazer parte do nosso canal, você pode aí clicar, se inscrever, você não paga absolutamente nada. Você vai ter acesso a todas as mais de 500 mensagens já gravadas, tudo para a glória, honra e louvor do nome do nosso Deus Todo-Poderoso, tá bom? Eu quero, nesse momento aqui dessa mensagem, eu vou começar a falar sobre toda uma trajetória da família de Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas no contexto família, ele deixou algumas coisas a desejar. Como assim, pastor, deixou algumas coisas a desejar? A gente vai estudar, vai olhar para toda uma construção de família e ver os acontecimentos aí e aproveitar toda a história de Davi, para também nós nos alimentarmos dessa informação e tentar, através desses exemplos, tornar cada vez mais a nossa família sadia, tá bom? Então eu quero usar como texto base, Gênesis capítulo 12, verso do 1 até o verso 3, que diz assim, ó: Deus chama Abraão, o 12. Primeiro versículo. Certo dia o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para outros. Abençoarei, versículo 3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos, todas as famílias do mundo. Então, esse Gênesis capítulo 12, do verso 1 até o 3, será o nosso texto base, tá? Nosso texto base aí para todo esse estudo que nós vamos fazer sobre a família de Davi. E o interessante é a gente entender que a Bíblia, ela conta a história de muitas famílias, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, A gente vai ver, por exemplo, no Antigo Testamento, a primeira família, que é Adão e Eva, depois a família de Noé, a família de Abraão, a família de Isaac, a família de Jacó, a família de Noemi, a família de Davi, a família de Jó e muitas outras aí que vão aparecer no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos famílias que conviveram com Jesus, por exemplo, a família de Marta, Maria e Lázaro, os irmãos aí que conviveram com Jesus, as famílias que ajudaram os apóstolos, que são na divulgação do Evangelho, que são a família de Lídia, de Áquila, de Priscila e tantas outras que aparecem aí nas cartas paulinas, que também tiveram uma importância muito grande, E aí também a Bíblia comenta, famílias bem-sucedidas, outras que não foram bem-sucedidas, Então, independente do sucesso ou fracasso dessas famílias, Deus não deixou de agir sobre essas situações, sobre essas famílias, e não deixou de atuar,
porque família é projeto de Deus, né? Então, o que nós vamos ter aí? Essa família, que ela é vista como um grande sistema, né, onde há um ajuntamento de pessoas, né? Ela é considerada espaço das relações, né, onde se desenvolve entre os membros dessa família, né? Se forjam aí condições de saúde, condições de enfermidade do lar, né? De como esse meio ele resiste, né? E trabalha toda uma sistemática ao seu redor. E nós vamos, que é o objetivo maior das nossas mensagens, né? Não vai ser só essa, mas vai ter toda algumas mensagens. A gente vai trabalhando a família de Davi, né? Davi foi um dos personagens mais bem sucedidos da história dos hebreus, né? Ele foi o rei que conseguiu estabelecer definitivamente o Estado de Israel por meio das grandes estratégias militares, né? E as suas vitórias, né, sobre os povos que habitavam na terra prometida por Deus a Abraão e a sua descendência, né? Davi, o sujeito Davi, era um homem, era um jovem de pequena estatura, bela aparência. Ele era ruivo, filho caçula de uma família de mais de 7 irmãos, né? Isso está registrado em 1 Samuel, capítulo 16, verso 10 a 12, né? Ele cuidava das ovelhas do seu pai, Jessé, né? Era um trabalho que não era muito valorizado pelos seus irmãos, né? E também o Davi tinha habilidades musicais, né? Em 1 Samuel, capítulo 16, verso 18, você vai ver sobre essas habilidades, né? Ele é arrojado, destemido, algumas vezes ele se apresenta meio inconsequente, né? A gente vai ver isso registrado em 1 Samuel, capítulo 17, verso 34 e 35, né? Mas era um homem obediente na execução das suas tarefas destinadas pelo seu pai, né? Davi era um jovem um pouco petulante e ambicioso. Está lá registrado em 1 Samuel 27, verso do 27 ao... Aliás, 1 Samuel 17, do verso 27 ao 30. E certo dia ele foi chamado por Samuel, quando Samuel vai visitar aqui, os vídeos anteriores contam essa história, né? Samuel vai visitar a casa de Jessé e ele foi chamado rapidamente, né? Porque Samuel queria vê-lo. Bom, quando Davi entra na casa e olha para Samuel, né? E Samuel, movido pelo Espírito Santo, unge-o diante do povo de Israel como o sucessor de Saul, né? Isso está registrado em 1 Samuel, capítulo 16, verso 3. Né? Então ele vai como um homem escolhido. Ele mora num certo tempo no palácio, como músico, acalma os transtornos, as manifestações, que Saul tinha ali, e através da música era que Davi ele acalmava ali a Saul, né? Depois ele entra numa batalha com os filisteus, derrota o grande guerreiro Golias, né? Davi derrotando Golias. Nessa derrota, né, ele adquire o direito de morar permanentemente no palácio do rei, ele tem uma isenção vitalícia de impostos e desposar uma das filhas do rei, né? Isso está registrado em 1 Samuel 17, 25, né? Então, a partir daí ele se torna um general de Saul, né, do exército de Saul. Ele passa a mostrar suas habilidades guerreiras que possuía e que também acaba trazendo alguns problemas, né? E deixa eu ver aqui. Saul passa a persegui-lo, que é com o desejo de matá-lo,
né? Ele tem a oportunidade de matar Saul, mas ele não faz, né? Não quer tocar ali, tirar a vida do ungido do Senhor, né? Está registrado em 1 Samuel capítulo 20, verso 17. E a perseguição de Saul vai terminar quando ele e o seu filho Jonatas são mortos em uma batalha, né? E o povo, depois disso, consagra Davi como rei. Está registrado em 1 Samuel 31:6 e 2 Samuel 2:4, né? Então, como qualquer homem, como qualquer ser humano, ele possui qualidades como fidelidade, obediência, coragem. Ele tem defeitos também, como petulância, ambição, tem talentos musicais e tem estratégia militar. Olha só como esse homem se constitui. Mas, acima de tudo isso, né, ele era um homem que buscava intensamente fazer a vontade de Deus na vida dele, né? Em Atos capítulo 13, verso 36, ele é apresentado como alguém que serviu ao propósito de Deus em sua geração, né? Entretanto, mesmo sendo considerado um homem segundo o coração de Deus, e essa situação não isentou de ter outras dificuldades, principalmente no âmbito familiar, né? E aí vem algumas perguntas que a gente vai, através dos outros vídeos, né, respondendo, né? Ou então o próprio vídeo vai trazer essas respostas para vocês. Perguntas do tipo assim: por que um homem com tanta intimidade com Deus tem uma família tão desajustada? O que levou um dos filhos de Davi a estuprar a própria irmã? Será que ele não recebeu educação adequada por parte do pai? O que fez outro filho, Absalão, matar o próprio irmão Amnon e ainda rebelar-se com tamanha violência contra o pai para matá-lo? Podemos atribuir esses eventos às ações satânicas que buscam afastar Davi de Deus, embora em nenhum momento a Bíblia mencione isso. Mas também podemos pensar que havia algo na dinâmica familiar de Davi que proporcionou o desencadeamento desses acontecimentos, né? Então é esse olhar que nós vamos dar para a família e como essas situações vão acontecendo ali, nós podemos procurar entender quais as lições, que esta desarmonia familiar ela tem para nos ensinar, sobretudo aqueles homens que ocupam postos de liderança, os líderes frente ao povo de Deus, as pessoas que exercem uma liderança frente ao povo de Deus, é preciso olhar para esse modelo familiar de Davi, porque a partir dele nós lançamos luz sobre a nossa estrutura e a nossa dinâmica familiar, a fim de nós não incorrermos nos mesmos erros, que levaram a família deste rei à desgraça, gerando completa desarmonia em todo o reino de Israel. Então, essas perguntas, a gente vai tentar no decorrer dos outros vídeos e começando a montar todo um quebra-cabeça a respeito da família de Davi, como ele atua, o que ele faz, o que ele não faz, seus pontos positivos, seus pontos negativos, para que a gente possa entender que existe uma dimensão vertical, que é a dimensão da relação com Deus, mas também existe uma dimensão que é uma dimensão horizontal das relações interpessoais, das relações familiares, que permeiam ali no meio de todo um sistema chamado família. Então, no próximo vídeo a gente vai estar dando sequência, já entrando ali nessa parte
da família de Davi e começar a ver as primeiras situações de como isso vai se formando. Eu espero que você continue conosco aí nos vídeos que virão seguintes, para nós acompanharmos a trajetória de um homem segundo o coração de Deus, mas um pai que deixou desejar em alguns momentos. Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus lance sobre você a sua graça e a sua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.